E ter fé no Senhor exige de nós algo muito importante. O resultado de quem tem fé no Senhor é um resultado de alguém que tem um relacionamento com Ele. De alguém que sabe o quanto ele conhece a Deus e o quanto ele é conhecido de Deus. Interessante a gente pensar que, e eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos que essa palavra descanso muitas vezes pode ser mal interpretada. Descansar no Senhor é diferente de passividade. Não é ser passivo e esperar as coisas cair do céu, não é verdade? Vou deitar lá na minha rede, na minha cama, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Eu mesmo falo isso sempre. O Senhor tem controle de tudo. E aprendi que não, meditando na palavra do Senhor. Deus tem controle da natureza, tem controle dos mares, tem controle do sol, da lua, né? Deus tem controle da natureza. Mas Deus não tem controle do meu e do desejo, do desejo do meu e do seu coração, o qual Ele nos dotou desse desejo. Então, o Senhor não tem esse controle. Pelo contrário, Ele nos deu o livre-arbítrio para escolher o que fazer. Por isso, a gente precisa pensar que descansar no Senhor não é simplesmente cruzar os braços e esperar as coisas cair do céu. Mas é confiar que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que eu, na minha humanidade, não consigo fazer. Mas o Senhor, na sua divindade, pode fazer além daquilo que eu penso, que eu peço a Ele, que eu penso e que eu imagino. Então, descansar no Senhor é diferente de ser passivo, é diferente de passividade. É diferente de você ficar esperando as coisas cair do céu. É você trabalhar, labutar, buscar, mas crer que onde as minhas forças encerrarem, aqui está o Senhor trabalhando por mim. Onde os meus braços não puderem alcançar, o Senhor alcançará por mim. Onde as minhas pernas não puderem alcançar, o Senhor alcançará por mim. Isso é confiar no descanso do Senhor. E isso é desfrutar do poder do descanso do Senhor. Diferente de passividade, o descanso do Senhor, ele exige de nós um exercício de fé todos os dias. É confiar que o Senhor tem poder para fazer aquilo que eu não posso fazer. É confiar que o Senhor tem poder para agir naquilo que eu não posso agir. E é confiar que o Senhor tem poder para transformar aquilo que não cabe a mim transformar. A verdade é que as igrejas do Senhor hoje estão cheias de pessoas que querem tomar o lugar de Deus, que querem ocupar o lugar de Deus. É meu, somente meu, todo o trabalho, né? E o seu trabalho é descansar em mim. O Senhor fala isso para nós na tua palavra. Precisamos aprender a descansar no Senhor, mas descansar de forma sábia, de forma inteligente, não de forma irresponsável. Porque tem gente que diz assim, o Senhor tem controle de tudo, então eu não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui, vou deitar na minha rede e esperar que as coisas vão chegar. Não vai chegar, porque aquilo que cabe a mim e a você fazer, Deus não vai fazer. Agora, aquilo que eu e você não podemos fazer, no mundo espiritual, Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos. E isso é fato na nossa vida. E eu posso até testemunhar disso, irmãos. Recentemente eu testemunhei aqui para a igreja da bênção que o Senhor me deu, a mim e a minha família, de conseguir a nossa casa própria. Né? Oramos bastante, né? Irmã Grazi, irmã Erlete, Aurenir, irmã Márcia, irmã Lindaura, quantas vezes oramos por isso? Irmão Cleiton, participamos de várias células juntos. E um dos meus pedidos nesses anos todos, que eu estou aqui nessa igreja, Senhor, eu quero ter a minha casa própria. Muitas vezes eu chorei diante do Senhor. Mas eu confiava que de uma forma sobrenatural o Senhor me daria. E às vezes pode até parecer arrogância minha, irmãos, mas eu cria tanto que Deus ia me dar de uma forma sobrenatural, que eu descansei no Senhor. Eu sabia que uma hora ia chegar. Eu não sabia que hora, mas eu sabia que um dia o Senhor me entregaria. Interessante que o processo começou no mês de janeiro. Em dezembro, nós tivemos uma decepção muito grande quando o corretor foi lá, avaliou a casa que a gente estava morando, que é do irmão Odilon e da irmã Nalva, que nos abençoou muito nesses anos todos. Moramos lá durante 7 anos e foi uma bênção para nós. E era a casa que
era a casa que eu estava vislumbrando, que eu queria comprar aquela casa. Muitos irmãos sabiam disso e eu orava por aquela casa. Mas não era aquela casa que o Senhor tinha para mim, para minha família. E esse corretor foi lá e disse assim, não, vai dar tudo certo. E aí ele foi lá para a Caixa, tudo, e demorou para dar resposta. Enfim, quando ele respondeu, ele só veio com uma resposta negativa. Ele disse assim, não tem jeito. A senhora está com o seu nome bloqueado, porque a senhora fez um contrato com a MRV, porque eu havia realmente feito um contrato com a MRV para comprar um apartamento para a Maiara, e eu tinha uma proposta na MRV aprovada, uma proposta, né, aprovada, pré-aprovada. E ele diz assim, a MRV amarrou o seu contrato e a senhora não poderá ter essa casa. Vai demorar aí uns 6, 7 meses para eles liberar. E eu tinha um prazo para dar uma resposta para os irmãos, né? E aquilo entristeceu muito o meu coração, mas eu continuei confiando. Eu falei, Senhor, eu creio que na hora certa vai chegar, né? Mas entristeceu o meu coração. E aí conversamos com a Nalva e o Odilon, falamos que não poderíamos financiar a casa deles, enfim, e que estava liberado para que eles pudessem vender. Irmãos, passado 3 dias, exatamente 3 dias, a corretora que tratou do apartamento da Amanda e que também foi a mesma que aprovou o meu crédito para esse apartamento da Maiara, falou para mim, você desistiu? Eu falei, desisti, eu te falei que eu não quero apartamento, era para minha filha, mas eles não vão comprar. Ela falou, então vamos fazer a casa. Né? Então vamos... eu falei, mas olha, teve um corretor assim, falei toda a história para ela, porque a gente não deve enganar as pessoas, né? E ela falou, de forma alguma, não tem problema nenhum, eu vou atrás, me passa seus documentos que eu vou. Eu passei para ela, isso foi no dia 3 de janeiro. 3 dias depois, ela me retornou dizendo assim, está aprovado. O seu crédito está aprovado, o seu financiamento está aprovado. Eu o quê? Quase caí dura. Era uma hora do almoço, eu não tinha nem almoçado, já juntava fome com aquela situação de emoção e tudo. E, enfim, aí eu fiquei tão emocionada e falei para todo mundo, e todo mundo começou a pular, Amanda grita, né? E gritava e tudo, e foi uma alegria. E aí, o Gel estava fazendo um trabalho na casa do irmão Valdemar. E aí ele falou assim para o irmão, você está vendendo essa casa? Ele falou, já vai fazer quase 2 anos que está à venda essa casa. Mas está difícil, irmão. E aí ele falou assim, eu vou comprar essa casa do Senhor. Aí ele falou assim, então tá bom, mexe o doce, falou assim, né? E aí o Gelson foi para casa e falou assim para mim, negas, está aprovado o nosso crédito? Que tal? Vamos lá. E eu fui lá. Quando eu cheguei na casa, irmãos, era assim, além daquilo que eu tinha pedido ou pensado, né, para o Senhor, de fato era. E é. Eu agradeço a Deus todos os dias. E sabe quando você entra e você sente que é de Deus? Falei, Senhor, foi assim maravilhoso. E naquele momento, o irmão falou assim para ele, falou, mas esse financiamento pela Caixa é muito demorado. E o da Amanda, o processo levou quase 7 meses, né? E aí, é uma coisa do inimigo para nos abater, né? Mas a gente tem que continuar confiando, descansando no Senhor. E foi aí que o Senhor, colocou muita fé no meu coração. E o processo foi lá para a Caixa, eu mandei o documento, já tinha um corretor, aí deu um problema lá entre os 2 corretores, mas enfim, se resolveu. Resumindo a história, irmãos, para voltarmos para a palavra. A minha casa começou o processo exatamente no dia 3 de janeiro, e no dia 24 de fevereiro, nós já estávamos morando na casa nova. Glória a Deus. Podemos descansar no Senhor? Mas isso não é passividade. Isso é confiança. Porque durante esses anos todos, eu batalhei para conseguir essa casa. Eu orei, eu chorei, eu clamei ao Senhor. Eu tentei juntar dinheiro, mas não consegui. Deus sabe disso, né? E eu clamava, eu chorava, e eu pedia, Senhor, é diferente de você ficar esperando as coisas caírem do céu. Mas algo dizia ao meu coração que de uma forma sobrenatural, o Senhor agiria em meu favor como Ele agiu.